ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Roman Neves de Comunicação. A cada 1 hora, 23 pessoas desaparecem no Brasil. Em Manaus, são quase 1.000 casos registrados só nos 8 primeiros meses deste ano. Taxista que encontrou a menina de 2 anos na última terça-feira se apresenta à polícia. Ele seria o marido da raptora. Na Zona Sul, quadrilha é presa depois de assaltar uma casa e fazer uma família refém. Polícia fecha laboratório de drogas. 10 quilos de entorpecentes são apreendidos. Casos de tuberculose em Manaus são mais que o dobro da média nacional. E para combater a doença, o município vai receber investimentos do governo federal. E ainda enquanto muitas pessoas viajam, outras passam as férias aqui na capital. E a gente mostra para você algumas opções de lazer para as férias. O Jornal em Tempo dessa sexta-feira já começou. Olá! O desaparecimento de parentes é sempre uma situação difícil para toda a família. O desespero pode atrapalhar e muito. Você vai ver agora como agir. Quanto mais cedo tomar uma providência, melhor. Eles se multiplicam na internet. Cartazes de pessoas que sumiram pelo Brasil afora. Raíssa, Alexi, Alessandra e milhares de crianças e adolescentes que as famílias não conseguem encontrar. O mesmo drama é vivido pela família Brito. Jefferson desapareceu ano passado, em novembro. Faz 1 ano que a mãe procura pelo filho. Estou vendo a hora e o momento chegar e não ter o Jefferson, mas eu confio em Deus, na misericórdia divina, que o meu filho está vivo e que com certeza ele vai voltar para casa. Eu não sei quando, né, nem como, mas eu só confio em Deus e espero, né, que eu tenha essa resposta. Que a dor é muito grande. A cada hora, 23 pessoas desaparecem no Brasil. É uma triste estimativa. Em Manaus, de janeiro a agosto, foram quase 1.000 desaparecimentos. A maioria são desaparecidos voluntários. A gente costuma chamar assim aqui na delegacia, porque são pessoas que não querem dar satisfação para a família e muito menos para amigo, para nada. De repente, lá um dia decide desaparecer, tomar outro rumo e não dar notícia. Mas existe também aqueles que independem da vontade. É esse que realmente é a nossa preocupação maior e o objetivo maior do nosso trabalho. Na hora da dor e do sofrimento, a primeira coisa a ser feita é manter a calma. Familiares e amigos da pessoa desaparecida devem procurar a delegacia. E não é preciso esperar 24 horas para fazer isso. É um direito garantido pela lei de busca imediata. Se a polícia se negar, a denúncia deve ser levada ao Ministério Público. Não existe um tempo mínimo para procurar ajuda. Mobilize o maior número de parentes e amigos na busca. Vá aos locais que a pessoa frequenta. Depois passe nos hospitais, albergues, no IML. Espalhe fotos nas ruas. Usar as redes sociais também ajuda. O Ministério da Justiça criou um banco de dados nacional com informações sobre todas as pessoas desaparecidas. Não há um número oficial, mas a estimativa é que 200.000 pessoas desapareçam por ano no Brasil, sendo 40.000 crianças. Surpresas no caso da menina raptada no centro de Manaus. O taxista que encontrou a criança é marido da raptora. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Larissa Santiago, que traz mais detalhes para a gente desse caso. Boa tarde, Larissa. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a você que está em casa acompanhando a programação da TV em Tempo. Pois é, o taxista foi identificado como José Roberto e sim, ele é marido da suposta sequestradora. No dia que ele encontrou a criança, que ele devolveu, ele disse que ele pegou a criança junto com uma mulher com características diferentes da que apareceu nas imagens divulgadas pela polícia. Ela era morena, segundo ele, com os cabelos encaracolados e saiu do Mauazinho e tinha como destino o Valparaíso. Segundo ele, ela desceu do carro dizendo que ia pegar o dinheiro para pagar a corrida. Depois de 2h30, ela não voltou e ele aí sim teria ido até o 13º Jeep para entregar a criança. Mas ontem ele se apresentou e mudou toda essa versão. Ele disse que era marido da sequestradora e ele veio até aqui a delegacia
especializada em proteção à criança e ao adolescente. Ao meu lado, a delegada Linda Gláucia. Delegada, a esposa dele também veio aqui, né? Qual foi a versão dela? A princípio, ele se apresentou informando que tinha omitido a verdade, tinha falseado, né, a verdade com aquela história que ele havia contado no dia 25. A mulher também se apresentou, informando os motivos pelos quais ela havia levado essa criança. O que ela disse na história dela, delegada? Ela diz a princípio que as crianças, né, estavam com fome e ela ofereceu comida. E também um brinquedo. O garotinho foi buscar o brinquedo numa loja, comprou, mas não voltou. E ela ficou ali aguardando por muito tempo, foi até a loja e não encontrou mais o menino. Porque a criança também sentia febre, é o que ela nos informa, levou a criança para cuidar. Obrigada pelas informações, delegada. E olha, a criança Tamara Oliveira, de 2 anos, teve os cabelos cortados e por isso, quando questionada, a Paloma Oliveira, que é a suposta sequestradora, ela disse que a criança estava com piolhos e por isso que ela teria cortado os cabelos. Agora, ela vai responder por sequestro e por lesão corporal. E só para finalizar, delegada, só para que esse tipo de situação não se repita na nossa sociedade, qual é a recomendação para os pais que têm crianças que não deixem elas soltas? O que é preciso ser feito? Não deixar as crianças sozinhas em hipótese alguma, seja em casa, seja no centro, em qualquer lugar, sempre as crianças acompanhadas dos pais e também informar as crianças, orientar que não devam nunca conversar com pessoas estranhas. Obrigada pelas informações, agora sim. Pois é, Marcela, ainda bem que essa história teve um final feliz, essa família ficou com a criança de volta, não é? Volto com você no estúdio. É isso aí, Larissa. Agora, lembrando que quem estava cuidando dessa criança de 2 anos era o irmão, um menor de 13 anos. Quer dizer, a família facilitou, então, esse rapto, né? E na zona sul da capital, uma quadrilha foi presa depois de assaltar uma casa e fazer uma família refém por 2 horas. Segundo a polícia, os 4 homens fazem parte de um grupo especializado em assaltos a casas. Eles foram presos ontem, depois que entraram em uma residência no Japim e fizeram uma família refém por 2 horas. Os 4 amordaçaram os moradores e levaram celulares, notebooks e dinheiro. Kennedy Pereira da Rocha, de 20 anos, Alexandre Souza Guimarães, de 21, Antônio Carlos de Oliveira, de 19 e Moisés da Silva, de 29 anos, foram presos em flagrante no Zumbi, Zona Leste, 6 horas depois do assalto. Moisés da Silva cumpria pena no regime semiaberto do Compage e estava em liberdade provisória pelo indulto de Natal. Ele é o dono do carro usado no assalto. A polícia acredita que a quadrilha tenha feito outras vítimas. É bem provável que, além do Japim e adjacência, né, essa quadrilha tenha atuado em toda a cidade. Então eu conclamo as pessoas que, porventura, tenham sido atacadas por essas pessoas que compareçam ao 3º Distrito Policial para que a gente apoie o caso. Eles vão responder por formação de quadrilha, roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo. E o clima ainda é tenso em Humaitá, no sul do Amazonas. Hoje à tarde, um grupo invadiu a primeira parte da reserva indígena Tenharim em protesto contra os índios. Cerca de 300 pessoas entraram na reserva. Casas foram derrubadas e queimadas, como mostram essas imagens feitas com um celular. O protesto contra os indígenas foi no quilômetro 130 da rodovia Transamazônica, onde começa a terra indígena Tenharim. Os moradores de Humaitá responsabilizam os índios pelo desaparecimento de 3 homens no último dia 16. Em instantes, casos de tuberculose preocupam na capital. O número é maior que o dobro da média nacional. E ainda, polícia apreende 10 quilos de drogas na zona sul de Manaus. Já, já.